Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam, neste momento, à palestra que será posta no ar. Que assim seja. E que a paz de Jesus, nosso Mestre e bom pastor, possa sempre nos envolver, trazer o alento que nós precisamos na jornada da nossa vida. Como é interessante quando nós usamos para o bem a nossa imaginação e olhando alguns textos do Evangelho, imaginamos como teria sido a ação de Jesus. Como é que foi, né? Como é que será que foi aí a trajetória de Jesus quando encarnado na terra?
Nós ainda alimentamos essa nossa imaginação com tantos filmes que nós já assistimos, com tantos desenhos, né? E isso deixa a nossa mente assim ainda mais lotada dessas imagens. Talvez alguns de nós tenhamos aí alguns laços de memória efetiva, porque talvez também tenhamos passado por lá, tenhamos visto e ouvido, quem sabe. Mas a nossa imaginação, ela sempre faz com que criemos essas imagens. E um dos textos muito lidos, muito refletidos, que é o discurso das bem-aventuranças, que no Evangelho de Mateus costuma-se dizer o Sermão da Montanha, sendo que o chamado Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, ele é um conjunto maior de textos no qual as bem-aventuranças elas estão contidas. Então eu fico imaginando Jesus andando por entre as pessoas, tendo uma voz e uma luz e um magnetismo que envolvia positivamente as pessoas. E neste seu discurso da montanha, e aí falando de Sermão da Montanha, estamos ancorados aí no Evangelho segundo Mateus, e é sempre interessante nós lembrarmos que cada uma das comunidades dos discípulos possuíam características, e estas características estão presentes na paisagem do texto. Olhando o Evangelho de Lucas, por exemplo, nós sempre vemos Jesus descendo e indo ao encontro. Então lá não tem um sermão da montanha, um discurso do monte, por exemplo. Lá tem Jesus que vai ao encontro, até o texto diz, desce e se aproxima. Então não é difícil entendermos que a comunidade do evangelista Lucas era uma comunidade diferente do evangelista Mateus. E os estudos nos indicam que a comunidade que estava envolvida com Lucas, com até os discípulos de Lucas, eram pessoas excluídas da grande sociedade, da grande Jerusalém. Por isso, então, o cenário é de Jesus indo ao encontro deles. De contrapartida, o cenário do Evangelho de Mateus é um cenário tipicamente hebreu. É um cenário tipicamente vinculado às tradições judaicas. E olha que interessante, a montanha, o monte, é uma paisagem importante para quem é de tradição judaica, porque indica, traz a simbologia de que aquela pessoa está na terra, mas no ponto mais próximo do céu. Então ela está falando com a autoridade que vem de Deus. Por isso então que as cenas do Evangelho de Mateus tem muito desses elementos que nós costumamos dizer elementos judaicos. Então a montanha é o lugar que da terra está mais próximo de Deus. Então existe uma autoridade de quem fala. E olhando a este cenário, então, sempre imagino que Jesus estava num certo lugar do monte,
usando como único recurso a ressonância da própria voz, e um certo número de pessoas estavam ouvindo. Umas mais próximas dele e ouviam a frase toda, a frase completa. Outros estavam um pouco mais além e escutavam a parte dessa frase. Os que estavam mais distante, eles escutavam só o comecinho. E, independente da posição, o que ele falava chamava atenção. Então, nas bem-aventuranças, bem-aventurados, que pode também ser entendido como felizes. Então imagino eu Jesus dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a compreensão da frase, ela ia, ou ouvir, melhor dizendo, ouvir a frase toda, ela ia diminuindo conforme a distância, ao ponto que aqueles que estavam lá longe, talvez só escutassem felizes, e tinha aquele silêncio, só que não era silêncio, era o que eles estavam conseguindo ouvir. Porque quando nós falamos para muita gente, a gente pega um fôlego, fala, mas não consegue sustentar a frase por muito tempo. Então talvez aquelas pessoas lá do fundo, bem distante, escutavam: nossa, aquele moço traz o caminho da felicidade. Olha quantas vezes ele fala em felicidade. Ou ainda, traduzindo do hebraico, quando Jesus falava bem-aventurados, ele dizia: avante, passe adiante, não fiquem longe, não fiquem distantes, venham para próximo. Olha que rapaz interessante, esse que chamam de Jesus da cidade de Nazaré. Ele é alguém que alguns entendem que ele fala que somos felizes, e outros estão entendendo que ele fala que é para dar um passo adiante e para estarmos juntos. Então, essa cena que cria na minha cabeça mostra um dinamismo e um jeito de envolver e de trazer as pessoas que precisavam, dados seus sofrimentos, dadas as suas dificuldades, elas precisavam de uma esperança, de um acalento. E no chamado Sermão da Montanha, ou nas bem-aventuranças, melhor dizendo, existe toda na verdade uma trajetória de um verdadeiro programa de vida. E o último estágio o último estágio, Jesus fala: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, depois dele falar da humildade, depois dele falar dos mansos, e etc., etc., ele vai dizer: bem-aventurados, passem adiante, você que promove a paz. Seja feliz, você que promove a paz, porque você será chamado filho de Deus. E aí nós precisamos ter alguns cuidados. Todos somos filhos de Deus. Isso é inegável, é inegável. Entretanto, o que promove a paz, o que faz a paz acontecer,
é reconhecido como filho de Deus. É reconhecido como alguém que auxilia. É reconhecido como alguém que é um sinal. Em tempos de dificuldades, em tempo de discórdia, em tempo de espaços aonde se prega e se propaga o ódio, existem aqueles que são os verdadeiros pontos de luz. Existem aqueles que são os verdadeiros símbolos da própria paz. Se olharmos através da história, diversos foram, e podemos até dizer que diversos são, nomeados e não nomeados, reconhecidos e outros anônimos, que testemunhando a paz, deram sinal de serem filhos de Deus. Se nós olharmos, por exemplo, as tantas dificuldades, as tantas tristezas vividas em um país mergulhado numa pobreza e numa exploração absurda, como a Índia, nascer de lá aquela que veio a ser chamada Madre Teresa, não é difícil olhar para aquela figura fisicamente frágil, porém de profunda, como costuma se dizer, de profunda presença de Deus. Mesmo não sendo cristão e tendo um outro olhar sobre o transcendente, na mesma região Gandhi, sem pegar em armas, mas sabendo fazer um contraponto a um sistema que controlava e assolava o povo, também foi um ponto de luz. Também por nós pode ser reconhecido como um filho de Deus. Podemos olhar em diversos lugares, em diversas regiões, de norte a sul, graças a Deus, e precisamos agradecer muito a Deus, existem diversos pacificadores. E eu não tenho dúvida em afirmar, existem muito mais pacificadores do que destruidores. Existem muito mais promotores da paz do que pessoas que concorrem contra a paz. Existem espalhados por aí diversos exemplos, como Joana de Ângeles, como Francisco Cândido Xavier, como o próprio Divaldo Franco, assim como tantos e tantos outros, como em São Paulo nós temos a figura do padre Júlio Lancelotti e tantas outras pessoas com ou sem tradição religiosa, porque para ser um sinal de paz e de luz, não é uma denominação religiosa, seja ela qual for, que vai garantir isso, mas precisa ser alguém de disposição para levar a paz, para promover a paz. Bem-aventurados os pacificadores. Passem à frente, avante, pacificadores. Vocês são no mundo um número infinitamente maior do que aqueles que concorrem contra a paz. Infelizmente, e essa reflexão já está um pouco batida,
mas nós precisamos sempre reavivar a informação para que possamos criar ânimo. Infelizmente, o que ganha mídia é a notícia negativa. E a culpa não é exclusiva da mídia, a culpa não é exclusiva do canal A, B ou C que embarca nessa. A responsabilidade é nossa, que damos corpo para esse tipo de informação, que damos corpo para este tipo de notícia. Por que precisamos divulgar coisas desagradáveis? Por que precisamos divulgar tristeza, morte, violência? Por que fazer isso? Qual é a necessidade real, verdadeira, essencial que temos disso? Não temos. Nós criamos vínculo com isso, mas podemos nos desvincular disso. Criamos uma simbiose com isso. Podemos promover uma dessimbiose disso. Podemos ser nós também promotores da paz. Podemos nós também sermos divulgadores do bem, divulgadores da paz. Fazer como Jesus nos orienta, a trajetória daquele programa de vida que são as bem-aventuranças, porque fazendo toda aquela trajetória vamos perceber que o resultado inevitavelmente é a paz, é o bem, é o cuidar do outro, é o não julgar. Volto a dizer, se as outras coisas ganham tanta força, é porque de alguma forma nós alimentamos. Quando nós aprendermos a parar de alimentar o que não é bom, isso tende a desaparecer. E talvez alguém esteja refletindo, mas eu sozinho, neste pequeno mundinho da minha casa, do meu quarto e cozinha, do meu cantinho, eu sozinho vou transformar? Existe uma cena muito conhecida da Madre Teresa, que ela estava dando entrevista para um jornalista, e eles estavam andando pelas ruas de Calcutá, e era um jornalista norte-americano, se não me falha a memória, e ela pediu licença, pegou um papel que estava no chão e colocou na lixeira. E é claro, o jornalista não podia perder a oportunidade e disse para ela: "A senhora acha que a senhora vai mudar o mundo?" Ele dizia isso fazendo referência àquele gesto da Madre Teresa. Ela disse: "Com certeza o mundo todo não, mas o mundo que está em volta de mim, esse com certeza eu posso colaborar." Por que nós não buscamos neste belíssimo exemplo que foi Madre Teresa, de olhar o mundo que está em volta de nós? Nestes tempos que nós estamos vivendo, estamos tendo tempo de olhar o mundo. Quem sabe olhar as coisas boas que estão acontecendo. Parte da natureza tem agradecido, está demonstrando aonde está o verdadeiro problema, no qual desovas de tartarugas estão acontecendo de uma maneira ampla e bonita, canais de cidades estão tendo outra coloração, pássaros, animais que não se viam, estão sendo vistos novamente. A natureza está dando resposta. Ufa! Que bom que vocês pararam, porque nós estamos conseguindo respirar agora. É como se a natureza dissesse: obrigado, pacificadores. Que vocês sejam de fato instrumentos da paz, que se faz a cada dia,
vencendo a dificuldade de cada dia, mas profundamente respeitando os outros, respeitando a natureza, respeitando a vida. Que possamos nós, com a nossa jornada, sermos pacificadores, reconhecermos que somos filhos de Deus e por isso temos um compromisso com a paz e com o bem entre nós. Fiquemos em paz.